dois lugares que com toda certeza eu visitaria. Rio de Janeiro, uma cidade aqui dentro do nosso país. Rio de Janeiro eu já vi, principalmente quando eu assistia a novela na Globo. Sabe aquelas novelas que passava à tarde, primeiro tinha o vídeo show, depois tinha o filme. Normalmente, na época que eu assistia essas novelas, era a época que eu só tinha somente a televisão. Então, eu esperava muito a sessão da tarde, porque tinha filme que eles anunciavam um dia antes. E quando era um filme que eu gostava, eu ficava esperando. E depois vinha a novela. Então, principalmente naquelas novelas, e mostrava aqueles lugares onde aquelas madames viviam, sabe? Lá no Rio de Janeiro, Copacabana, que é um lugar bastante conhecido. A Narcisa, ela mora em Copacabana, não é isso mesmo? Eu já vi até uma reportagem de quando chega famoso, ela fica lá de cima do prédio dela com um alto-falante e falando o nome dos famosos. E é muito bonito, principalmente as praias. Assim, quando a gente pensa em Rio de Janeiro, eu acredito, todo mundo pensa em muitos lugares, mas o que chama mais atenção e o que vem, eu acredito que a primeira coisa que vem na cabeça são as praias, porque é uma coisa dos deuses muito, muito bonita mesmo. E é claro, dependendo do dia que você vai, da hora, tem uma movimentação mais de pessoas ou tem uma movimentação menor, depende muito do dia, da hora, da semana. Por exemplo, em feriado, provavelmente vai ter muita gente, porque o pessoal normalmente quer sair, curtir com a família ou com os amigos, e a maioria das pessoas preparam aquela comida toda, porque trazendo de casa é mais barato. E tem muitos outros lugares. É claro que os lugares onde os ricos moram é bem ajeitadinho, mas o Rio de Janeiro em geral tem, independente da classe social, tem muito lugar bom. E como deve ser morar no lugar daquele? Eu sei que tem muita gente que mora no Rio de Janeiro, tipo gente que já nasceu lá no Rio de Janeiro, outras pessoas que foram pro Rio de Janeiro. Seria uma boa ideia algum dia, quem sabe, morar uma temporada ou por bastante tempo no lugar daquele. Eu moro atualmente em São Paulo. E outro lugar que com certeza eu visitaria, tem outros que eu penso, mas o que me vem à cabeça nesses dois momentos é esse, o Rio de Janeiro e a Índia. A Índia, é claro, um país. Eu sei que tem muita coisa que a gente vê pela internet da Índia. E quando eu penso em Índia, eu penso em cores. Porque eu li um livro, um trecho do livro, que uma professora fez uma viagem lá para a Índia. E aí o que acontece? Ela falou que a primeira impressão dela é que a Índia é muito colorida, sabe? Tem muita cor. Seja cor nos tecidos, seja cor na culinária, porque eles utilizam muitos temperos de diversas cores. A gente da Bahia também utiliza muito tempero quando vai fazer a comida. Lá você tem que ir preparado, porque como a comida é muito temperada, é uma comida que você tem que ir se adaptando a comer ela para o seu corpo, o seu organismo se acostumar. Será que tem fast food lá na Índia? É verdade, eu vi um dia um rapaz que estava fazendo mochilão lá na Índia e ele disse que tinha sim um fast food, uma versão do McDonald's. O McDonald's é bastante famoso, tem em todos os lugares você vai encontrar um McDonald's, inclusive na Índia. A questão da cultura, que é muito famosa, o que eu fico mais impressionado é quando a pessoa parte dessa para melhor. Normalmente as pessoas fazem o quê? Elas montam uma fogueira com lenha mesmo e bota o corpo daquela pessoa dentro daquela fogueira e ateia fogo. E as cinzas e os restos eles jogam no rio, o rio conhecido como Rio Gandhi. E o engraçado também é que ao mesmo tempo que naquele rio as pessoas que partem dessa para melhor são jogadas, é o mesmo rio que as pessoas se banham, é o mesmo rio que as pessoas se banham porque acreditam que lá é um rio sagrado, que tem muitas questões por cima. Então é muito engraçado, você vê o mesmo lugar que jogam pessoas que partiram dessa para melhor, é o mesmo lugar também que as pessoas estão tomando banho lá dentro. É claro que quando você vive num lugar, você se acostuma. O ser humano se acostuma com tudo. Então, a gente que é estrangeiro e que está olhando de fora,
pode achar diferente, mas eu acredito que se a gente nascesse lá e fosse um indiano, com certeza isso seria normal pra gente. É como tem coisas que tem na nossa cultura que a gente faz e que outras pessoas, pessoas de outras nacionalidades, veem o que a gente está fazendo e fica pensando, gente, isso é verdade? Por que eles estão fazendo isso? Então, assim, se você nasce dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade que age de uma forma, normalmente você vai agir daquela forma e pra você é super normal. Ah, falando de outra coisa, eu vi que a Ariana Grande lançou um clipe e parece que ela lançou um ou dois, eu vou ver o segundo, eu vi lá no trabalho, na hora da pausa, um clipe que ela lançou que muito bom, maravilhoso. Eu amo as músicas dela. Na minha playlist tem algumas listadas que eu sempre dou uma olhadinha de vez em quando. E também tem uma outra cantora que eu vi que tinha postado um clipe. Eu tô achando engraçado porque quando o notebook, o YouTube, me notifica de um clipe novo de uma artista famosa, normalmente outras artistas famosas postam um clipe assim naquele momento. Parece que é uma coisa combinada, sabe? Por exemplo, quando a Katy Perry lança um clipe, vai lá e a Ariana Grande, uma hora depois, lança outro clipe. É engraçado. E eu fico pensando, nesses clipes famosos, tipo o clipe da Lady Gaga, as músicas da Ariana Grande, as músicas de outros cantores famosos, que a gente fica olhando assim, que são hits, que tem milhões de visualizações. E eu acho muito engraçado quando um artista desse grande posta um clipe e eu tô naquele momento presenciando que há uma hora atrás ele postou um clipe. E eu sei que daqui a muito tempo atrás, uma pessoa, um jovem como eu, vai olhar para esse clipe e vai pensar, nossa, esse clipe foi postado há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. E eu estava naquele momento em que aquele videoclipe estava sendo postado. Como outras pessoas que estavam naquele momento em que aquele videoclipe, que hoje em dia é famoso, aquela música é estourada, estavam presenciando. E hoje eu fico pensando, nossa, esse clipe foi postado há 30 anos atrás, há 15 anos atrás. É muito engraçado. Qual país que você gostaria de visitar? Já teve vontade de conhecer a Índia? O Rio de Janeiro? Eu falei de duas coisas diferentes. Uma coisa que fica, um país que fica fora de onde a gente está e uma cidade que fica aqui dentro do Brasil.